Um comentário postado em um dos vídeos aqui do canal. Essa pessoa fez uma pergunta que eu achei muito boa e trouxe aqui hoje para poder responder, que foi a seguinte: onde na Bíblia diz que calvinismo é regra a se seguir? Então é sobre essa pergunta que eu vou tratar no vídeo de hoje, trazer aqui uma reflexão. Esse daqui é um vídeo para uma sexta-feira, então é um vídeo tranquilo, né, para falar de arminianismo e calvinismo. Então, mas espero que isso daqui sirva para crescimento espiritual e também para dirimir certas brigas, muitas vezes brigas bobas que a gente vê, principalmente por pessoas que estão conhecendo o evangelho agora, começa a causar muita confusão e confusão à toa. Então é sobre esse assunto que eu vou tratar nesse vídeo, então dando início a ele, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Lembrando, ainda estou em recuperação aí da minha voz aí pela cirurgia, então possivelmente já deve estar bem melhor, eu acho que já estou falando muito melhor, mas ainda não está 100%. Então, se vocês se der uma enroscada aí, vocês sabem o que foi. Bom, vamos lá. Outra coisa, lembrando aqui, eu tô gravando isso daqui também sem fazer corte, que eu também não tenho tempo de ficar editando muito. Então eu vou lembrando as coisas no meio do caminho aí. Lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente tem o nosso canal no WhatsApp. Então você entra lá porque todas as novidades, todos os vídeos eu posto lá. E aí vocês conseguem receber sem ficar recebendo aquele monte de informação dos grupos, né? Dentro do canal, se você for nas duas primeiras publicações, tem os grupos. Tem o grupo no WhatsApp e tem o grupo também no Telegram. Se você quiser entrar no grupo, fique à vontade lá. Tem muita conversa, muita coisa que a gente troca de ideia ali também. É interessante, tá bom? Então, fica aí o convite para vocês entrarem. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui na tela o comentário da pessoa, da onde eu tirei, e aí a gente trata em cima disso. Deixa eu colocar aqui, ó. Para variar, eu coloquei aqui no Paintbrush, porque eu acho melhor. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o vídeo foi esse vídeo aqui, foi o vídeo do o ex-ancião, o Calegari, né? Então, nesse vídeo foi uma live que eu fiz com ele, uma pessoa chamada de Hans Miller, nome alemão, né? Pera aí. Hans Miller 3007. Eu tirei isso agora, tá? Faz 2 dias atrás que ele postou. Diz assim: onde na Bíblia diz que calvinismo é regra a seguir? Ele colocou outro comentário que eu nem lembro o que foi, mas beleza. Mas vamos seguir aqui neste comentário dele. Para isso, eu também fiz aqui algumas anotações que eu acho importante aqui, de algumas coisas para eu não esquecer de falar. Vou deixar isso daqui do lado para poder me lembrar. Bom, vamos lá. Então vamos começar a desmistificar isso daí. O que é essa ideia de calvinismo, arminianismo e não sei o que lá? Bom, João Calvino foi uma pessoa que foi um dos reformadores. Ele tem um papel importantíssimo na história da igreja. Importante, ninguém nega isso, certo? Mesmo quem não concorda com as ideias de João Calvino, para ser mais explícito, por exemplo, arminianos, eles consideram João Calvino que foi assim um grande teólogo, ninguém nega isso. Ele escreveu as Institutas, né, onde ele fez uma análise sistemática da Bíblia, mas o que a gente conhece hoje como calvinismo, muitas das vezes está linkado só uma pequena partezinha de tudo isso que ele fez, que nem foi ele que escreveu, que foi uma conclusão de uma reunião que teve, que gerou uns documentos chamados de Cânones de Dort. Foi uma disputa teológica de um movimento novo que estava surgindo, que foram os remonstrantes, que foram os seguidores de Armínio, né, porque ele mesmo não fez isso, mas foi para combater essa ideia soteriológica, tá? Só para deixar muito claro. Então, essa disputa de soteriologia, calvinistas e arminianos, foi isso que foi tratado nessa reunião que deu origem a os cânones de Dort. Mas assim,
Então, dando 2 passos atrás, o que vem a ser essa ideia de calvinismo? Vem a ser uma análise sistemática das escrituras, certo? É uma análise com base nas escrituras e é uma análise sistemática. Por que é importante você ter um sistema de análise sistemático? E aqui eu não estou dizendo que necessariamente você precisa ser calvinista. Inclusive, esse daí é um outro ponto que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Por que ele é importante? Porque a Bíblia, ela tem, se não me falha a memória, 66 livros. É isso daí. Eu estou falando de memória, se estiver errado, depois vocês corrigem aí e colocam. Mas assim, a Bíblia tem muitos livros. Cada livro desse escrito por um autor diferente. Nós acreditamos, e aí quando eu digo nós, é o cristianismo de maneira geral, acredita na Bíblia como palavra de Deus, certo? Os cristãos de maneira geral, eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eles têm na Bíblia, principalmente os cristãos advindos da Reforma Protestante. Então, a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, apesar de ter esse número de autores muito grande, você tem uma base ali que é o Espírito Santo que iluminou as pessoas para que elas escrevessem aquilo que elas escreveram. Tá certo? E isso daí tem base bíblica. Se você tem alguma dúvida disso, assiste meus vídeos sobre a importância da Bíblia, em que eu trago versículos bíblicos mostrando que a inspiração das escrituras não é algo que foram os reformadores que disseram. Os próprios apóstolos já viam assim, o próprio Cristo via desse jeito. Então isso é muito importante, porque existe uma corrente, aliás, algumas correntes mais modernas que eles não acreditam na Bíblia como palavra de Deus. E aí eles tentam desmontar esses argumentos, mas são linhagens que não produziram quase nada de importante. Na verdade, quem adotou essas linhagens, as igrejas morreram ou tá à míngua, porque que não faz sentido. Se você quebra isso, pronto, nada mais faz sentido. Então, por que é importante uma análise sistemática, retomando o pensamento? Porque é o seguinte, numa parte das escrituras, por exemplo, eu vou usar um exemplo que Cristo, na conversa de Cristo com o diabo, quando ele falou assim, lança-te daqui abaixo, ele estava no pináculo do templo, lança-te daqui abaixo porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. E está escrito, isso está escrito nos Salmos, certo? É um salmo que está escrito exatamente isso. Só que Cristo rebateu o diabo falando assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está escrito no Pentateuco. Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia tem várias citações dessa. Então, tentar a Deus é um pecado. Você vê que são duas partes que estão escritas e que você precisa de uma convergência para entender o real significado de, primeiro, não tentarás o Senhor teu Deus, e também entender quando diz assim, que não tropeçarás em pedra alguma, aos teus anjos dar a ordem para que não tropece em pedra alguma. Então, para você ter um entendimento conciso, é necessário que você tenha uma visão ampla sobre as escrituras. E isso daí só é possível quando você faz um estudo sistemático das escrituras. Por quê? Porque você vai pegar todas as coisas que estão escritas e criar uma linha de raciocínio para você poder entender as escrituras. Isso é importante. Isso é muito importante. Obviamente que existem algumas linhas desse tipo. Uma das linhas, que é a que eu sou adepto, é a linha do calvinismo. E aí eu vou fazer até um parênteses. Ser calvinista é ser seguidor de Calvino. Na verdade, eu vi uma vez uma pessoa explicando, que isso daí eu achei muito interessante, que na verdade esse termo calvinista foi cunhado pelos católicos. Por quê? Os protestantes chamavam os católicos de papistas. E aí os católicos apelidaram os protestantes de calvinista. Então era um xingamento, na verdade. Não era... Por quê? A gente trata
essa ideia de calvinismo como teologia reformada. Então existe a teologia reformada, que é uma teologia robusta, análise sistemática, que ali você tem de tudo, se você tiver de dúvida e tal, ele dentro dessa análise sistemática tem resposta com base nos textos bíblicos. Uma coisa muito importante da análise sistemática é que ela não se esconde de texto. Por quê? Existe um texto que diz uma coisa e outro texto que diz outra, aparentemente oposta. Para ter uma análise sistemática robusta, você precisa tratar os dois textos. Você não pega um texto e joga no lixo e fala, não, eu só acredito nesse. Isso você não pode fazer. Por quê? Tanto o texto que diz A quanto o texto que diz B, eles são inspirados por Deus. Simples, vamos pegar. Pega a carta de Efésios e pega a carta de Tiago. A primeira leitura de uma pessoa que não tem conhecimento bíblico vai dizer, são textos opostos. Tiago está militando pela salvação pelas obras, enquanto Efésios milita pela salvação pela fé. Na verdade, é uma leitura equivocada, porque se você estuda o texto, você vai verificar que ambos estão dizendo a mesma coisa para público diferente, com ênfases diferentes. Mas você só consegue ver isso em um estudo sistemático. Se você não tem um estudo sistemático, vira uma bagunça total, entendeu? Que é, mais ou menos, que como o nosso público aqui, a grande parte dele é CCB, que é o que acontece, por exemplo, na CCB, e não só na CCB, essas igrejas neopentecostais, de maneira geral, acontece isso muito. Por quê? Ele não tem estudo sistemático. Então, cada texto que ele pega, ele dá uma interpretação que pode contrariar todas as outras interpretações que ele fez. Ó, aqui está dizendo tal coisa. Aí ele dá uma interpretação. Passa 10 dias, ele pega outro texto que diz o oposto. E aí ele desdiz o que falou. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento sistemático. Então, no final das contas, ele está dando a sua particular interpretação em todos os textos. E aí isso vira uma bagunça, porque você não tem uma igreja saudável construída sobre um pilar saudável, certo? Por isso que é importante. Tem até um exemplo, para quem assiste aí o canal do Josafá, eu acho que foi no canal do Josafá que eu vi, eu acho que foi, uma pregação do ancião lá, Luiz Carlos, do Luiz Carlos, ele estava lá presidindo o culto, tal. Eu acho que era o Marsola que estava presidindo, e ele foi pregar. Na pregação dele fica muito claro isso. Ele começa falando sobre livre-arbítrio e batendo no livre-arbítrio, dizendo que não tem como, que a gente é que opera a nossa salvação e piriri, parará, não sei o que lá. Beleza. Do meio para frente ele se transforma em calvinista. Ele diz que você não pode fazer nada, que é Deus que faz todas as coisas. Por quê? Essa incoerência é típica de quem não tem uma análise sistemática, concisa das Escrituras. Ele vai pregar coisas que dão na cabeça dele com base no que ele está lendo. E vai passar daqui a 10 dias, ele vai falar o oposto de que ele falou de tudo. Por quê? Porque não tem esse compromisso com as Escrituras. E não tem esse compromisso com a análise das Escrituras. Isso é muito importante. Muito importante, tá certo? E aí, indo para a pergunta do rapaz aí, quem disse que tem que ser o calvinismo? Não tem que ser. O calvinismo é uma das análises. Na minha humilde opinião, é a análise que eu acho mais concisa com as escrituras. É o que deixa menos brecha. Mas voltando ao que eu falei, ser calvinista é ser seguidor de Calvino? Não. Porque a doutrina reformada, que eles apelidaram de calvinista, ela existe vários detalhes dessa doutrina. Existe, por exemplo, a parte soteriológica, na qual eu concordo 100%, certo? Calvinismo de 5 pontos que ele fala, eu concordo. Então, para mim, a análise soteriológica, ou seja, das doutrinas da salvação, para mim é o que parece mais adequado, segundo as escrituras. Mas eu entendo, e já vi muito debate, já ouvi muito, por exemplo, análise soteriológica arminiana. Eu acho que deixa muitas falhas em relação às escrituras, aos textos das escrituras, a essa análise mais sistematizada, porque existem textos ali de difícil
explicação segundo essa visão arminiana, mas assim, eu vejo que é uma visão possível. É uma visão que tem uma base bíblica, apesar de eu achar que a base bíblica é mais frágil do que a análise calvinista, mas no final das contas é uma análise bíblica. E se você tem compromisso com as escrituras e for ler as escrituras de maneira sistemática, você vai acabar optando por um dos dois, entendeu? Não tem como, mesmo que você diz assim, não, meu, aqui, o guia meu aqui é só a minha mente, é o que Deus me ilumina. Rapaz, se você fizer uma análise séria, você vai acabar caindo num dos dois, porque não tem como, entendeu? Por quê? Porque eles dizem coisas opostas, e são as duas possibilidades de interpretação. Obviamente que a mente humana a gente nunca duvida de nada, né? Não existe universalismo aí, então existem outras formas e existem outros pensadores também minoritários nesse negócio, mas assim, no final das contas você não inventa nada, você vai cair num desses, entendeu? Então, isso que é importante, essa análise sistematizada. Quando você pega um texto, analise o texto dentro do contexto. E essa briga arminiana e calvinista está na soteriologia, porque eu já vi, por exemplo, arminianos que são aliancistas, arminianos que são dispensacionalistas, calvinistas, dispensacionalistas, calvinistas, aliancistas. A briga é soteriológica, é só em uma pequena partezinha do todo, entendeu? É uma parte importante, no meu ponto de vista de compreensão, mas em que na prática, se você faz uma análise séria soteriológica calvinista e arminiana, não muda basicamente nada. Porque ambos reconhecem a necessidade da pessoa. O crente, primeiro, crer, seguir a fé. Entendeu? Isso são coisas que ambos reconhecem. Só que, para um, isso é advindo do esforço humano. Para outro, isso é advindo do fruto do Espírito na pessoa. É o fruto do Espírito que produz aquilo. Então, quando eu vejo os caras dizendo assim que leram tudo de Calvino em 2 meses, que é uma brincadeira total, entendeu? Que leram tudo de Calvino em 2 meses, ou leram tudo de Armínio em 2 meses e tal, e que a outra doutrina é uma heresia, sinceramente, eu não levo nem a sério, porque para mim a pessoa não sabe o que ela está falando, entendeu? É só isso. Então, eu quis trazer esse negócio, que eu acho que é uma reflexão interessante, para um vídeo de sexta-feira, mais light, para não trazer um monte de texto e tal, mas eu acho que é uma reflexão interessante para que a gente cresça, entendeu? Cresça como cristão e saiba que existem pessoas que pensam diferente, e essas pessoas que pensam diferente não necessariamente são hereges. Não necessariamente. Existem hereges. Por quê? Quando você contraria doutrinas básicas da Escritura, porque tanto calvinistas, por exemplo, quanto arminiano, que são as duas maiores, são os dois maiores ramos aí, eles podem discordar em alguns detalhes, mas eles concordam no básico que é essencial. Salvação somente por Cristo. Então, salvação é pela graça mediante fé em Deus. Acabou-se. Entendeu? É isso que está escrito. Salvação não é todo mundo que morreu depois de que Cristo foi crucificado, como diz os universalistas, está todos os pecados de todo mundo perdoados, você não precisa crer em Cristo. Isso não faz sentido nenhum segundo as escrituras. Isso é heresia, entendeu? Isso é heresia bíblica, isso não faz sentido nenhum. Entendeu? E salvação não é por obras. Arminiano e calvinista não defendem salvação por obras. Quem defende salvação por obra é pelagiano, que é considerado heresia pelos dois ramos. Então eu acho isso daí interessante, apesar de eu gostar de, mostro meu ponto de vista ali, de um ponto de vista exercitar teológico, eu acho interessante, mas do ponto de vista nós como irmãos, a gente tem que entender que muitas das vezes as pessoas têm leituras diferentes que não necessariamente são heresia. Então ficar classificando tudo como heresia eu também acho meio boçal, para ser sincero, e eu acho que muitas das vezes traz algumas discussões desnecessárias. Mas, assim, era mais um vídeo desabafo mesmo, baseado nessa pergunta, porque eu sei qual que é a intenção da pergunta. Ele fez essa pergunta porque possivelmente ele não concorda com o calvinismo
Mas no caso dele, se for CCB, ele não sabe nem o que é calvinismo e nem o que é arminianismo. Então, no final das contas, doutrinas igual a do CCB são heresias bíblicas e que tem que ser rebatida pelos dois que têm compromisso com as escrituras, tá certo? E aí, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo também para as pessoas, dar like, porque isso ajuda essa mensagem, esse canal a se tornar mais relevante, tá bom? E deixem aí as perguntas, as conversas, se faltou alguma coisa, porque nem eu não fiz roteiro. Eu estou falando aqui e tal, porque eu gosto de fazer vídeo assim. Então, se de repente eu falei alguma coisa que faltou, escrevam aí embaixo que aí depois eu complemento, tal, a gente troca outras ideias, tá bom? Então agradeço a todos aí, até o próximo vídeo, que Deus abençoe.